Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é Inteligência Emocional, uma leitura e análise do livro Inteligência Emocional da coleção Harvard Business Review. Hoje vamos falar sobre o capítulo 5, Construindo a Inteligência Emocional de Grupos. Em todos os exemplos desse artigo, os nomes das pessoas foram alterados. Quando os gestores começaram a ouvir falar do conceito de inteligência emocional pela primeira vez, na década de 1990, seus olhos se abriram. A mensagem básica, a eficácia nas organizações, tem, no mínimo, tanto a ver com o que é quociente emocional quanto com QI, quociente de inteligência, ressoou profundamente. Era algo que as pessoas sabiam por instinto, mas que nunca tinham visto ser tão bem articulado. Mais importante, a ideia tinha potencial para uma mudança positiva. Em vez de ficarem empacadas naquilo que vinham fazendo, as pessoas poderiam tomar medidas para aumentar sua inteligência emocional e se tornarem mais eficazes no trabalho e na vida pessoal. De fato, o conceito de inteligência emocional teve um impacto real. O único problema é que, até então, a inteligência emocional tinha sido considerada apenas uma competência individual, quando na realidade a maior parte do trabalho em organizações é feita por equipes. E se gerentes têm hoje uma necessidade urgente, é a de encontrar meios de fazer as equipes trabalharem melhor. Por que as equipes deveriam construir sua inteligência emocional? Ninguém contestará a importância de fazer com que as equipes trabalhem com mais eficácia. Mas a maioria das pesquisas sobre como fazer isso se concentrou em identificar os processos de realização de tarefas, que distingue as equipes mais bem-sucedidas. Isto é, especificando a necessidade de cooperação, participação, comprometimento de metas e etc. Parece haver a suposição de que, uma vez identificados esses processos, podem simplesmente ser imitados por outra equipe, com efeito semelhante. Mas isso não é uma verdade. Por analogia, pense dessa maneira. É possível ensinar um aluno de piano a tocar o minueto em sol, mas ele não se tornará um Bach dos tempos modernos se não conhecer a teoria musical e não for capaz de tocar com emoção. Da mesma forma, a verdadeira fonte de sucesso de uma equipe está nas condições fundamentais que favorecem processos eficazes para a realização das tarefas. E isso faz com que os membros da equipe se envolvam com entusiasmo. Nossa pesquisa nos diz que 3 condições são essenciais para a eficiência de um grupo. São elas a confiança entre os membros, sentimento de identidade de grupo e senso de eficácia de grupo. Quando essas condições estão ausentes, ainda é possível haver cooperação e participação, mas a equipe não será tão eficaz quanto poderia, porque os seus membros vão preferir se conter e não se engajar por completo. Para ser mais eficaz, a equipe precisa criar normas de inteligência emocional. As atitudes e os comportamentos que posteriormente se tornarão hábitos, que dão suporte a comportamentos que construam confiança, identidade e eficácia de grupo. O resultado é o total engajamento nas tarefas. Não se engane, uma equipe com membros emocionalmente inteligentes não é necessariamente um grupo emocionalmente inteligente. Uma equipe, como qualquer grupo social, assume caráter próprio. Assim, a criação de uma escala de confiança, identidade e eficácia de grupo capaz de se retroalimentar requer mais do que alguns membros com inteligência emocional. É preciso uma atmosfera de equipe na qual as normas influenciam emoções de modo construtivo e constroem a capacidade emocional,
que é a aptidão para responder de modo positivo a situações desconfortáveis. A inteligência emocional da equipe é mais complicada do que a individual, porque equipes interagem em mais níveis. Para compreender as diferenças, consideremos primeiro o conceito de inteligência emocional individual, apresentado por Daniel Goleman. Em seu livro Inteligência Emocional, Goleman explica as principais características de quem tem inteligência emocional. A pessoa é consciente das emoções e é capaz de regulá-las para si mesma e para fora, para os outros. Competência pessoal, nas palavras de Goleman, é a qualidade de se ter consciência das próprias emoções e regulá-las. Competência social é a consciência e a regulação das emoções dos outros. Um grupo, no entanto, precisa levar em conta mais um nível de consciência e regulação. Deve estar consciente das emoções dos seus membros, das próprias emoções como grupo e das emoções dos outros e indivíduos para além dele. Nesse artigo, vamos explorar como a incompetência emocional, em qualquer desses níveis, pode causar disfunção. Demonstraremos também como o estabelecimento de normas específicas de grupo que criam consciência e regulação da emoção nesses 3 níveis pode levar a resultados melhores. Primeiro, vamos focar o nível individual. Como grupos emocionalmente inteligentes trabalham as emoções de cada um dos seus membros. Em seguida, vamos focar o nível de grupo. E, por fim, vamos considerar o nível que cruza as fronteiras do grupo. Trabalhando com as emoções dos indivíduos. Janaína, chefe do Departamento de Atendimento ao Consumidor de uma empresa, foi naturalmente indicada a se juntar a uma equipe interfuncional focada em melhorar a experiência do consumidor. Ela tem vasta experiência e verdadeira paixão pelo atendimento, mas seus colegas de equipe acham que ela tem uma postura ruim durante as reuniões. Em uma sessão de brainstorming, Janaína fica em silêncio, de braços cruzados, revirando os olhos. Sempre que a equipe começa a se entusiasmar com uma ideia, ela inicia um relato detalhado de como uma ideia parecida não dera em nada no passado. O grupo está confuso. Esta é a estrela do serviço ao consumidor de quem tinham ouvido falar? Começaram a perceber que Janaína se sentia insultada pela formação da equipe. Para ela, isso significa que não tinha realizado o seu trabalho bem o bastante. Quando o membro da equipe não está em sintonia com as emoções dos outros, o grupo precisa ser emocionalmente inteligente em relação a esse indivíduo. Em parte, isso significa apenas ter consciência do problema. Ter uma norma que incentiva a compreensão interpessoal pode facilitar a consciência de que Janaína está agindo na defensiva. E chamar a atenção para essa postura é necessário se a equipe quiser fazê-la compreender que quer amplificar seu bom trabalho, não negá-lo. Algumas equipes parecem capazes de fazer isso de modo natural. Uma empresa, por exemplo, teve a ideia de uma equipe treinar seus membros cruzando seus papéis. A ideia era que se cada membro fosse capaz de experimentar o trabalho dos outros, a equipe poderia corresponder a qualquer tarefa que requeresse maior atenção. Mas um dos membros parecia muito desconfortável em aprender novas aptidões e tarefas. Acostumado a ser muito produtivo no que era especializado, ele odiava não saber como fazer um trabalho com perfeição. Felizmente, seus colegas de equipe perceberam seu desconforto e, em vez de se aborrecerem, duplicaram esforços no sentido de apoiá-lo. Essa equipe se beneficiou de uma norma de grupo que tinha sido estabelecida com o tempo, enfatizando o entendimento interpessoal. A norma vinha da constatação de que o trabalho de ouvir e compreender com exatidão os sentimentos e preocupações dos outros melhorava a moral dos membros da equipe e sua disposição para cooperar. Muitas equipes construíram um alto nível de inteligência emocional, esforçando-se em considerar as questões a partir do ponto de vista de um membro.
Imagine uma situação em que uma equipe de 4 pessoas precisa chegar a uma decisão. 3 são a favor de uma orientação e a quarta de outra. Em prol de uma decisão rápida, muitas equipes, nessa situação, optariam por seguir a maioria. Porém, um grupo emocionalmente mais inteligente faria primeiro uma pausa para ouvir a objeção. Indagaria também se cada membro estava 100% a favor da decisão, mesmo parecendo haver consenso. Um grupo assim perguntaria: há algum ponto de vista que ainda não ouvimos ou que não consideramos completamente? Analisar pontos de vista é um comportamento de equipe que especialistas discutem com frequência, mas não em termos de sua consciência emocional. Muitas equipes são treinadas para usar técnicas de análise de ponto de vista para tomar decisões ou resolver problemas. Um instrumento comum é o diagrama de afinidades, mas essas técnicas podem ou não melhorar a inteligência emocional do grupo. O problema é que muitas dessas técnicas tentam conscientemente remover a emoção do processo ao reunir e combinar pontos de vistas de maneira mecânica. Uma abordagem mais eficaz para análise de pontos de vista é assegurar que os membros da equipe vejam que todos estão se esforçando para lidar com as diferentes perspectivas. Desse modo, a equipe tem mais probabilidade de criar o tipo de confiança que leva a uma maior participação entre os membros. Uma equipe executiva de uma firma de consultoria se engaja nessa profunda análise de ponto de vista que estamos descrevendo. A equipe realizou exercícios de encenação, nos quais os membros adotaram as opiniões e os estilos de interação dos outros. Usou também uma técnica de storyboarding, um roteiro em quadrinhos, no qual cada membro cria um pequeno pôster representando suas ideias. Como os membros da equipe puderam atestar, esses e outros métodos ajudaram o grupo a construir confiança e aumentar a participação de todos. Um modelo de eficácia de equipe. Vários estudos têm demonstrado que equipes são mais criativas e produtivas quando são capazes de atingir altos níveis de participação, cooperação e colaboração entre seus membros. Mas não é fácil estipular comportamentos interativos como estes. Nosso trabalho demonstra que é necessário haver 3 condições básicas antes que esses comportamentos ocorram. Precisam de confiança mútua entre os membros, sentimento de identidade de grupo, que é a sensação de que pertence a um grupo único ao qual vale a pena pertencer, e senso de eficácia de grupo, que é a crença em que a equipe é capaz de se sair bem e que os membros do grupo são mais eficazes quando trabalham juntos do que separados. No centro dessas 3 condições estão as emoções. Confiança, sentimento de identidade e senso de eficácia surgem num ambiente no qual se lida bem com as emoções, de modo que os grupos tendem a se beneficiar ao construir sua inteligência emocional. A inteligência emocional do grupo não é uma questão de lidar com o mal necessário, captando emoções assim que se manifestam e logo as suprimindo. Longe disso. Trata-se de deliberadamente fazer as emoções aflorarem e de compreender como elas afetam o trabalho da equipe. Tem a ver também como comportar-se de modo a construir relacionamentos tanto dentro quanto fora da equipe, de modo que isso fortaleça a aptidão do grupo para enfrentar desafios. A inteligência emocional do grupo cria confiança, identidade e eficácia, que aumenta a participação, cooperação e colaboração, resultando em decisões melhores, soluções mais criativas e produtividade mais elevada. Regulando as emoções dos indivíduos. Entendimentos interpessoal e análise de pontos de vista são 2 maneiras de grupo se tornarem mais consciente das perspectivas e do sentimento de seus membros. Mas tão importante quanto a consciência é a capacidade de regular essas emoções. Isso tem um impacto positivo em como elas são expressadas e até mesmo em como os membros de uma equipe se sentem.
Não estamos nos referindo aqui a impor um pensamento de grupo ou uma outra forma de manipulação. Claro que o objetivo deve ser equilibrar a coesão do grupo com a individualidade dos membros. Estamos apenas reconhecendo que as pessoas captam sinais emocionais dos que estão à sua volta. Algo que inicialmente parece ser irritante pode parecer menos ruim ou 10 vezes pior, dependendo se os colegas estarem inclinados a apagar o incêndio ou a pôr mais lenha na fogueira. A maneira mais construtiva de regular as emoções dos membros de uma equipe é estabelecer normas no grupo, tanto para os confrontos quanto para as demonstrações de afeto. Pode parecer ilógico sugerir que um grupo emocionalmente inteligente tenha que se envolver em confronto, mas não é. É inevitável que um membro da equipe se permita um comportamento que ultrapasse os limites e a equipe deve se sentir à vontade para acusar esse erro. Numa equipe, uma integrante nos falou num dia em que ela, de forma egoísta, decidiu estender seu intervalo. Não demorou muito e um dos seus colegas entrou na sala de descanso dizendo: "O que você está fazendo aqui? Volte ao trabalho, sua equipe precisa de você." A mulher tinha ultrapassado um limite e lhe chamaram a atenção. Não houve ressentimentos porque ela sabia que o grupo dava valor às suas contribuições. Algumas equipes também acham que um pouco de humor ajuda a se lidar com um comportamento equivocado. Implicar com alguém que costuma chegar atrasada às reuniões, por exemplo, pode fazer com que essa pessoa tome consciência de como a pontualidade é importante para o grupo. Se feito de maneira correta, uma confrontação pode ser vista sobre uma luz positiva. É um modo de o grupo dizer: "Queremos você aqui, precisamos da sua contribuição." E é especialmente importante quando uma equipe tem que trabalhar junta num projeto de longo prazo. Sem confrontação, um comportamento disruptivo pode corroer o sentimento de confiança existente no grupo. Estabelecer normas que reforcem um comportamento gentil não costuma ser muito difícil. E, em geral, é uma questão de se concentrar nos detalhes. Quando o indivíduo está chateado, por exemplo, pode fazer toda a diferença que membros da equipe reconheçam os sentimentos dessa pessoa. Constatamos isso numa reunião em que um membro da equipe chegou zangado porque a hora e o lugar do encontro não lhe convinham. Quando outro membro se referiu ao sacrifício que o homem tinha feito para estar lá e lhe agradeceu, a atitude dele mudou por completo. Em geral, uma orientação para um comportamento gentil inclui uma consideração positiva, apreciação e respeito pelos membros do grupo, mediante comportamentos que expressem apoio, validação e compaixão. Compreensão interpessoal, análise de pontos de vista, confronto, gentileza, essas normas desenvolvem a confiança e o sentimento de identidade de grupo, e todas elas podem ser estabelecidas em equipes nas quais não surjam de forma natural. Você pode se perguntar se todo esse esforço vale mesmo a pena. Faz sentido usar um tempo gerencial para fomentar novas normas a fim de acomodar algumas personalidades difíceis? Claro que sim. Equipes são o próprio fundamento de uma organização e elas não serão eficientes sem confiança mútua e um comprometimento com as metas. Trabalhando com as emoções de grupo. Chris não conseguia acreditar, mas estava pedindo transferência. Sua equipe via fazendo um bom trabalho, mantendo-se dentro do orçamento e cumprindo todos os prazos, embora nem sempre elegantemente. Seu líder, Estevão, tinha acabado de ser promovido. Então, por que estar na equipe era tão ruim? Na última reunião de avaliação de desempenho, eles deveriam ter comemorado com champanhe, já que tantas metas foram alcançadas. Mas em vez disso, todos estavam contrariados, com um contratempo que não tinham previsto e que depois se mostrou irrelevante. Parecia que por mais coisas boas que acontecessem, o grupo arranjaria motivos para reclamações. A equipe até via a promoção de Estevão sob uma luz negativa. Acho que a diretoria quer nos observar mais de perto. E
Ouvi dizer que o novo chefe, Estevão, não apoia este projeto. Cris tinha um amigo em outra equipe que ficou feliz em indicá-lo. O trabalho era bem menos interessante, mas pelo menos eles estavam se divertindo. Algumas equipes sofrem porque não estão conscientes das emoções que existem em nível de grupo. A equipe de Cris, por exemplo, não tem consciência de tudo o que conquistou e não percebe que está desanimada. Em nosso estudo de equipes eficazes, descobrimos que ter normas para a autoconsciência de grupo, de estados emocionais, pontos fortes e fraquezas, modos de interação e processos para realizar tarefas é uma parte crítica da inteligência emocional de grupo, que favorece a eficácia da equipe. As equipes adquirem isso por meio da autoavaliação e solicitando feedbacks uns dos outros. A autoavaliação pode ser feita num evento formal ou pode ser uma atividade constante. Em uma empresa, um grupo de gestores estava implementando uma nova iniciativa que ia requerer níveis mais altos de trabalho de equipe. Membros do grupo contrataram um consultor, mas antes que ele chegasse, se reuniram para avaliar suas forças e fraquezas como equipe. Descobriram que o simples fato de articular as questões era um passo importante na construção de suas capacidades. Um meio muito menos formal de promover a consciência emocional de grupo é pelo tipo de atividade que vimos no Centro para Liderança e Desenvolvimento. Os gerentes desenvolveram uma norma segundo a qual são incentivados a falar quando sentem que o grupo não está sendo produtivo. Por exemplo, se há uma letargia depois do almoço e as pessoas na equipe estão com pouca energia, alguém poderia dizer: "Não estamos parecendo um bando de lesmas?" Tendo sido chamada a sua atenção, o grupo faz um esforço para voltar a se concentrar. Equipes emocionalmente competentes não tapam sol com a peneira. Elas têm a capacidade emocional de lidar com uma informação potencialmente difícil e de buscar, de forma ativa, fora da equipe, opiniões sobre seus processos nas tarefas, seu progresso e seu desempenho. Para algumas equipes, o feedback pode vir direto dos clientes. Outras procuram colegas dentro da empresa, fornecedores ou seus pares profissionais. Um grupo de desenhistas industriais que estudamos tem como rotina pregar nas paredes do escritório informações sobre o progresso de seu trabalho, convidando os colegas a comentarem e criticarem. Da mesma forma, muitas agências de publicidade veem nos prêmios anuais da área como uma fonte valiosa de feedback para suas equipes de criação, regulando as emoções de grupo. Muitas equipes fazem esforços conscientes para desenvolver o espírito coletivo. Saídas em grupo, seja de caráter puramente social ou na forma de desafios físicos, são métodos populares para a criação desse entusiasmo coletivo. O que acontece nesses casos é que essas equipes e seus líderes reconhecem que, de modo geral, podem melhorar a postura da equipe, isso é, regular a emoção em nível de grupo. Embora o foco de um exercício de desenvolvimento de equipe, em geral, não esteja diretamente relacionado ao trabalho efetivo do grupo, os benefícios são bastante relevantes. As equipes saem dele com maior capacidade emocional e, portanto, com maior aptidão para responder aos desafios emocionais. As equipes mais eficazes que estudamos vão muito além de atividades ocasionais fora do escritório. Elas estabeleceram normas que fortalecem sua capacidade de responder de modo eficiente ao tipo de desafios emocionais enfrentados pelo grupo rotineiramente. As normas pelos quais optaram alcançam principalmente 3 objetivos. 1. Criam recursos para trabalhar as emoções. 2. Fomentam um ambiente positivo. E 3. Estimulam uma resolução proativa dos problemas. Equipes precisam de recursos dos quais todos os membros possam se valer para lidar com emoções de grupo. Um recurso importante é um vocabulário comum. Para dar um exemplo, o integrante de uma equipe de administração da saúde notou um mau humor do outro membro e disse-lhe que ele estava cri-cri naquele dia. O termo cri-cri pegou e tornou-se a maneira gentil de comunicar a alguém que sua negatividade estava tendo um efeito ruim sobre o grupo.
Outros recursos podem incluir maneiras úteis de descarregar frustrações. Um executivo que entrevistamos descreveu a prática adotada pela equipe que liderava de dedicar um tempo a um muro de lamentações. Alguns minutos de choramingos, lamentos por causa de algum contratempo. Descarregar e reconhecer as emoções negativas, diz o líder, permite ao grupo concentrar a atenção nos aspectos da situação que são possíveis de controlar e canalizar sua energia numa direção positiva. Às vezes, porém, descarregar exige mais do que palavras. Já vimos um lugar de trabalho cheio de brinquedos que eram utilizados de forma libertadora. Talvez a maneira mais óbvia de construir capacidade emocional, mediante a regulação de níveis de emoção da equipe, seja criar um ambiente positivo. Todos dão valor a uma equipe que, diante de um desafio, responde com uma atitude confiante. Mais uma vez, é uma questão de ter as normas de grupos corretas. Nesse caso, favorecer o otimismo, imagens e interpretações positivas sobre as negativas. Isso nem sempre ocorre naturalmente numa equipe. Como sabe um executivo que entrevistamos em uma empresa? Quando condições externas criam um ciclo de negatividade entre os membros do grupo, ele assume a tarefa de mudar o clima. De modo consciente, resiste à tentação de se juntar os que reclamam e culpam, e em vez disso, tenta reverter o ciclo com uma atitude positiva, construtiva. Uma das normas mais poderosas que identificamos para a construção da capacidade de um grupo de responder a situações emocionalmente desafiadoras é a ênfase na resolução proativa de problemas. Vimos muito disso numa equipe que observamos na AMP Corporation. Boa parte de que essa equipe precisava para alcançar suas metas estava fora do seu controle. Mas, em vez de ficar sentada fazendo acusações, a equipe trabalhava duro para obter dos outros o necessário e, em alguns casos, assumir as rédeas da situação. Em certa ocasião, um problema de alinhamento numa máquina fundamental no processo estava resultando em produtos defeituosos. A equipe estudou o problema e dirigiu-se ao grupo de engenharia com uma sugestão para o projeto de uma peça que poderia resolver o problema. O dispositivo funcionou e o número de produtos defeituosos diminuiu significativamente. Esse tipo de resolução de problema é valioso por muitas razões. Obviamente, é útil para a companhia por remover mais um obstáculo à rentabilidade, mas, no que diz respeito ao nosso estudo, também demonstra que a equipe está no controle das próprias emoções. A equipe se recusou a se sentir impotente e tratou de se encarregar do problema, trabalhando com as emoções fora do grupo. Jonathan suspirou. Mais uma vez, o motivo era o grupo auto-intitulado Bugs. Será que eles não percebiam que, enquanto se cumprimentavam por sua impressionante produtividade, o resto da companhia pagava por isso? Daquela vez, em sua autogerenciada sabedoria, a equipe Bug tinha decidido estocar um componente para 3 meses. Nenhuma interrupção significava nenhuma máquina ociosa e um baixo custo recorde por unidade. Mas agora, a equipe de suprimento estava inundada com estoque, do qual não precisava, e preocupada com a falta de outros componentes. Jonathan se preparou para sua visita ao chão da fábrica. Os Bugs não recebiam críticas muito bem. Pareciam se achar impecáveis e pensavam que todos os demais estavam só tentando puxar o tapete deles. O último tipo de inteligência emocional que toda equipe de alto desempenho deveria ter diz respeito a relacionamentos além dos limites do grupo. Assim como indivíduos deveriam estar atentos às próprias emoções e à dos outros, grupos também deveriam olhar tanto para dentro quanto para fora. No caso dos Bugs, a equipe estava agindo como uma gangue, criando estreitos laços emocionais
internamente, mas ignorando os sentimentos, as necessidades e as preocupações de indivíduos e equipes importantes no quadro geral da organização. Algumas equipes desenvolveram normas particularmente úteis para fazê-las ter consciência do contexto organizacional mais amplo. Uma delas é apontar membros da equipe para agirem como elementos de ligação com departamentos importantes. Muitas equipes já são formadas por membros de diferentes setores de uma empresa, e assim uma perspectiva que vai além de suas fronteiras surge de forma natural. Outras têm que trabalhar um pouco mais. Uma equipe que estudamos se deu conta de que seria importante compreender o ponto de vista de seu sindicato. Consequentemente, um membro da equipe de recursos humanos fez um esforço para descobrir os métodos certos para que um membro do sindicato fosse indicado para a equipe. Um ponto de vista que ultrapasse as fronteiras é muito importante em situações em que o trabalho de uma equipe terá impacto significativo em outros funcionários da organização. Por exemplo, quando se pede a uma equipe que projete uma intranet que atenda à necessidade de todos. Vimos muitas situações em que uma equipe está tão apaixonada por sua solução que a pega completamente de surpresa quando outros da companhia não compartilham desse entusiasmo. Algumas das equipes mais emocionalmente inteligentes que já vimos são tão sintonizadas em seu contexto organizacional mais amplo que isso afeta a forma como elas enquadram e comunicam as próprias necessidades e realizações. Uma equipe na companhia de processamento químico COSA, por exemplo, sentiu que precisava de uma nova peça no equipamento de produção, mas a gerência sênior não estava certa de que a aquisição fosse uma prioridade. Consciente de que seus tomadores de decisão ainda estavam em cima do muro, a equipe decidiu enfatizar os benefícios que a nova máquina traria para a segurança dos funcionários. Para eles, era apenas uma das vantagens, mas para a diretoria era uma questão de suprema importância. Numa reunião sobre a segurança na fábrica, em que compareceram gerentes de alto nível, eles defenderam a ideia de que o equipamento desejado reduziria bastante o risco de lesões dos operários. Poucas semanas depois, conseguiram a peça desejada. Às vezes, uma equipe precisa estar particularmente consciente das necessidades e dos sentimentos de outro grupo na organização. Estivemos em uma empresa de tecnologia da informação em que os engenheiros de hardware trabalhavam separados dos engenheiros de software para atingirem a mesma meta: processamentos mais rápidos e menos travamentos. Cada grupo conseguia um resultado limitado trabalhando de forma independente. Quando, enfim, um líder da equipe de hardware saiu de sua rota para estabelecer relacionamento com o pessoal de software, as duas equipes começaram a cooperar e juntas conseguiram desempenho de 20% a 40% acima da média. Esse tipo de resultado positivo pode ser facilitado por normas que incentivem um grupo a reconhecer os sentimentos e as necessidades de outros. Vimos normas eficazes para a consciência entre equipes numa divisão da AMP, onde cada equipe de produção é responsável por uma etapa de processo e elas precisam uma da outra para completar o produto a tempo. Os líderes de equipe se reúnem pela manhã para entender as necessidades, os recursos e os prazos de cada grupo. Se uma está adiantada e outra atrasada, eles realocam os recursos. Membros da equipe mais rápida ajudam a equipe que está atrasada e o fazem de modo amigável, demonstrando empatia e construindo relacionamento. A maioria dos exemplos que estamos citando mostram equipes que não só estão conscientes das necessidades e dos pontos de vista dos outros de fora, mas também são capazes de influenciá-los. Essa habilidade de regular a emoção no nível que transcende as fronteiras da equipe é uma versão de grupo das aptidões sociais cruciais para a inteligência emocional individual. Envolve o desenvolvimento de relacionamentos externos e a conquista de confiança de pessoas de fora, ao se adotar um papel diplomático em vez de isolacionista.
Uma equipe de produção que vimos na coça demonstrava grandes aptidões sociais no trabalho com a equipe de manutenção. A equipe de produção reconhecia que quando havia problemas na fábrica, a equipe de manutenção frequentemente tinha muito o que fazer. Em condições de igualdade, o que poderia levar a equipe de manutenção a considerar essa equipe de produção específica como sendo de alta prioridade? Sabendo que um bom relacionamento seria um fator para isso, a equipe de produção trabalhou duro para estabelecer bons laços com a equipe de manutenção. A certa altura, por exemplo, a equipe de produção demonstrou sua apreciação indicando a equipe de manutenção como a equipe do trimestre, fazendo nos bastidores os elogios que ajudariam a equipe de manutenção a ser eleita. Por sua vez, o bom relacionamento da equipe de produção com a de manutenção ajudou a equipe de produção a se tornar uma das mais produtivas na fábrica. Modelo para inteligência emocional de grupo. Temos discutido a necessidade de equipes a aprenderem a canalizar a emoção de modo eficaz em 3 níveis importantes de interação humana, que é 1. Entre a equipe e o membro individual, 2. Dentro da própria equipe e 3. Entre a equipe e as entidades externas. Juntas, as normas que temos explorado ajudam os grupos a trabalhar com emoções de modo produtivo e inteligente. Com frequência, grupos cujos membros são emocionalmente inteligentes têm normas assim, mas é improvável que qualquer grupo adote de modo inconsciente todas as normas que destacamos. Em outras palavras, este é um modelo de inteligência emocional de grupo do qual qualquer equipe de trabalho poderia se beneficiar, adotando-o deliberadamente. Como seria uma equipe emocionalmente inteligente exemplar? Próximas do ideal estão algumas das equipes em uma renomada firma de desenho industrial. As equipes de criação são responsáveis pela aparência e pela usabilidade dos produtos, como o primeiro mouse da Apple, o tubo de pasta de dentes Crest e o sistema digital pessoal Palm V. A empresa, rotineiramente, ganha, com seus projetos, prêmios de forma e funcionalidade e até mantém um negócio que consiste em ensinar a outras empresas técnicas de resolução criativa de problemas. A natureza do trabalho dessa empresa de desenho industrial exige um alto nível de inteligência emocional de grupo. Sob a pressão dos prazos e orçamentos, a companhia precisa apresentar soluções inovadoras e estéticas que equilibrem necessidades humanas com a realidade da engenharia. Nessa empresa, existe uma profunda crença filosófica em que o melhor design surge do contato criativo entre diversas equipes, não do esforço solitário de indivíduos brilhantes. E assim, é imperativo que as equipes se conectem e se entendam. Nessa empresa, descobrimos normas de grupo que davam suporte à inteligência emocional em todos os 3 níveis do nosso modelo. Primeiro, as equipes estavam muito conscientes das emoções individuais de seus membros e são adeptas de sua regulação. Por exemplo, um designer ficou muito frustrado porque alguém do marketing estava insistindo em que fosse aplicado um logotipo em seu produto, que ele achava que arruinaria visualmente. Numa reunião sobre o produto, o líder da equipe do projeto percebeu que algo estava errado. O designer estava isolado e as coisas não pareciam bem. O líder do projeto considerou a situação e deu início a uma conversa que levou a um acordo. Os membros de equipe também se confrontam quando violam as normas. Isso é comum durante sessões de brainstorming, em que a regra é que as pessoas devem adiar julgamentos e evitar contestar ideias. Se alguém quebra essa regra, a equipe se volta contra a pessoa de maneira brincalhona, mas vigorosa. Imagine ser bombardeado por pelúcias. Ou se alguém sai da linha, a norma é uma pessoa se levantar e chamar sua atenção imediatamente. Se há um cliente na sala, o confronto é mais sutil, talvez um cutucão por baixo da mesa.
As equipes dessa empresa de desenho industrial também demonstram ser fortes em inteligência emocional focada no grupo. Para garantirem que tem alto nível de autoconsciência, as equipes constantemente buscam feedbacks, tanto dentro quanto fora da organização. Mais importante, trabalham junto dos clientes. Se um design não corresponde às expectativas do cliente, a equipe logo fica ciente e toma medidas para modificá-lo. A regulação da emoção do grupo muitas vezes significa fornecer saídas para o estresse. A empresa acredita em brincar e se divertir. Várias centenas de pelúcias foram distribuídos por todo o prédio para que os funcionários se distraiam quando ficarem frustrados. Realmente, a cultura dessa empresa de design aceita bem a expressão de emoções. Assim, não é incomum que alguém que esteja feliz ou com raiva se levante e simplesmente grite. Essa empresa em questão até criou projetos divertidos para pessoas que precisam de uma pausa. Por exemplo, desenhar os cartões de Natal da empresa ou as placas para os visitantes. Finalmente, as equipes também têm normas para garantir que estejam conscientes das necessidades e preocupações das pessoas de fora e que usem essa consciência para desenvolver relacionamentos com esses indivíduos e grupos. Há um modelo curioso que eles adotam: um caminhão de brinquedo com peças de plástico sobre molas que saltam da caçamba quando se pressiona um botão. O modelo celebra um incidente que ensinou várias lições. Uma equipe de design estava trabalhando havia 3 semanas numa embalagem de plástico muito complexa. Infelizmente, há 3 dias do prazo de entrega, quando um engenheiro estava levando o protótipo para pintura, a peça escorregou da caçamba de sua picape e se estatelou na estrada a quase 120 km por hora. A equipe quis trabalhar no final de semana para construir a peça, mas não conseguiriam terminar sem a ajuda do fabricante que tinha feito a original. Como haviam se dedicado a estabelecer um bom relacionamento com o fabricante, a equipe do fornecedor se dispôs a fazer um esforço extra. Um modelo bem-humorado era um modo de os colegas de equipe demonstrarem ao engenheiro que tudo fora perdoado, e um lembrete ao resto da organização de como uma equipe em crise pode se valer de uma pequena ajuda dos amigos. De onde vêm as normas? Nem toda empresa é tão dependente de equipes e de sua inteligência emocional quanto essa que falamos. Porém, agora mais do que nunca, estamos vendo companhias que dependem de equipes para decisões e tarefas que em outros tempos teriam sido trabalho de indivíduos. Infelizmente, também vemos que elas estão descobrindo que uma equipe pode ter tudo a seu favor: as pessoas mais brilhantes e mais qualificadas, acesso a recursos, uma missão clara e ainda assim fracassar porque lhe falta inteligência emocional. Normas que desenvolvem confiança, identidade e eficácia e eficiência de grupo são a chave para fazer um grupo de profissionais se transformar. Permitem que uma equipe altamente capacitada e cheia de recursos corresponda a seu potencial e podem ajudar a uma equipe que enfrenta desafios substanciais a conquistar vitórias surpreendentes. Então, como fazer surgirem normas tão poderosas como as quais descrevemos nesse artigo? Em nossa pesquisa, as vimos serem introduzidas a partir de qualquer uma dessas 5 direções básicas. 1. De líderes de equipe oficiais. 2. De líderes de equipe informais. 3. De seguidores corajosos. 4. De treinamento. Ou 5. Da cultura organizacional mais ampla. Em uma multinacional, por exemplo, foi a ação deliberada de um líder de equipe que ajudou o grupo a ver a importância das emoções para sua eficácia em geral. Como esse grupo era composto por gerentes de muitas culturas diferentes, seu líder sabia que não poderia partir da suposição de que todos tinham alto nível de compreensão interpessoal. Para estabelecer essa norma, ele introduziu novidades, como fazer uma reunião sem mesa, utilizar grupo menores e fazer um inventário dos vários estilos de aprendizado dos membros da equipe. Intervenções desse tipo provavelmente só podem ser feitas por um líder de equipe oficial. Líderes informais e outros membros da equipe costumam aumentar a inteligência emocional
emocional de maneiras mais sutis, embora muitas vezes sejam igualmente poderosas. Qualquer um pode fazer a causa avançar, por exemplo, manifestando-se quando o grupo parece ignorar um importante ponto de vista ou sentimento, ou apenas fazendo a sua parte na criação de um ambiente afirmativo. Cursos e treinamentos também podem ser o começo no processo de aumentar a consciência emocional e mostrar às pessoas como regular as emoções. Sabemos de muitas empresas que agora focam questões emocionais em curso de desenvolvimento de liderança, em workshops sobre negociação e comunicação e em programas de assistência ao funcionário como de controle do estresse. Esses programas sensibilizam membros de equipes quanto à importância de estabelecer normas emocionalmente inteligentes. Por fim, talvez mais do que qualquer outra coisa, uma equipe pode ser influenciada por uma cultura organizacional mais ampla, que reconheça e celebre a emoção do funcionário. Este é claramente o caso da empresa de desenho industrial que falamos, e acreditamos de muitas outras companhias que estão criando mais valor na nova economia. Infelizmente, essa é a peça do quebra-cabeça mais difícil de ser montada por empresas que ainda não as têm. Em organizações com um longo histórico de funcionários deixando suas emoções na porta de entrada, a mudança ocorrerá, caso ocorra, em uma equipe de cada vez, tornando-se emocionalmente inteligente. A pesquisa apresentada nesse artigo surgiu de um imperativo simples. Numa era de trabalho em equipe, é essencial descobrir o que faz os grupos funcionarem. Nossa pesquisa demonstra que, assim como indivíduos, as equipes mais eficazes são as emocionalmente inteligentes e que toda equipe pode adquirir inteligência emocional. Nesse artigo, tentamos apresentar um modelo para uma mudança positiva, que contém os tipos de normas mais importantes que um grupo pode criar para aumentar sua inteligência emocional. Equipes, como todos os grupos, operam de acordo com essas normas, trabalhando para estabelecer normas para a consciência e a regulação emocional em todos os níveis de interação. Equipes podem construir a sólida fundação de confiança, identidade de grupo e eficácia da qual precisam para conseguir cooperação e colaboração autêntica e um alto desempenho geral, construindo normas para 3 níveis de inteligência emocional de grupo. A inteligência emocional do grupo diz respeito a pequenos atos que fazem uma grande diferença. Não se trata de um membro da equipe trabalhar a noite toda para cumprir um prazo, mas de lhe agradecer por ter feito isso. Não se trata de uma profunda discussão de ideias, mas de perguntar a um membro que está quieto o que ele pensa. Não é sobre harmonia, ausência de tensão e todos os membros gostarem um dos outros. É sobre saber quando a harmonia é falsa, a tensão não é expressada e sobre tratar os outros com respeito. O quadro que se segue esboça algumas das pequenas coisas que grupos podem fazer para estabelecer normas que constroem a inteligência emocional. Normas que criam consciência de emoções individual. Compreensão interpessoal. 1. Dê um tempo nas tarefas de grupo para que as pessoas se conheçam. 2. Faça um check-in no início da reunião. Isso é, pergunte como cada um está. 3. Presuma que um comportamento indesejável ocorre por algum motivo. Descubra o motivo. Faça perguntas e ouça as respostas. Evite atribuições negativas. 4. Diga a seus colegas da equipe o que está pensando e como está se sentindo. Análise do ponto de vista. 1. Pergunte se todos concordam com uma decisão. 2. Pergunte a membros que estão calados o que eles acham. 3. Questione decisões que são tomadas rápidos demais. E 4. Nomeie um advogado do diabo. Confrontação. 1. Estabeleça regras claras e use-as para apontar comportamentos indesejados. 2. Questione membros quanto a seu comportamento equivocado. 3. Crie dispositivos divertidos para indicar esses comportamentos. Em geral, eles são criados espontaneamente pelo grupo. Incentive isso. Gentileza. 1. Apoie os membros da equipe. Ofereça-se para ajudá-los se precisarem. Seja flexível e dê apoio emocional. 2. Valorize as contribuições dos membros do grupo. Permita que saibam que são valorizados. 3. Proteja os membros da equipe de ataques.
4. Respeite individualidades e diferenças de ponto de vista. Ouça. 5. Nunca seja depreciativo. Normas que criam consciência de emoções. Grupo. Autoavaliação da equipe. 1. Reserve tempo para analisar a eficiência da equipe. 2. Crie uma tarefa mensurável, estabeleça objetivos e meça-os. 3. Reconheça e discuta estados de ânimo do grupo. 4. Comunique sua percepção do que está sendo transmitido pela equipe. 5. Permita que membros invoquem uma checagem do processo. Por exemplo, um membro da equipe poderia dizer: "Esta é a maneira mais eficaz de usar o nosso tempo agora?" Em busca de feedback. 1. Pergunte a seus clientes como você está se saindo. 2. Torne público seu trabalho e peça comentários. 3. Compare processos. Criando recursos para trabalhar com emoções. 1. Reserve tempo para discutir questões difíceis e avalie as emoções que as envolvem. 2. Descubra atalhos criativos para reconhecer e expressar emoção no grupo. 3. Crie maneiras divertidas de reconhecer e aliviar o estresse e a tensão. 4. Expresse aceitação pelas emoções dos membros do grupo. Criando um ambiente positivo. 1. Reforce a ideia de que a equipe é capaz de enfrentar um desafio. Seja otimista. Por exemplo, diga coisas como: "Podemos superar isso" ou "Nada irá nos deter". 2. Concentre-se naquilo que é capaz de controlar. 3. Lembre-se os membros do grupo de sua missão importante e positiva. 4. Lembre ao grupo como problemas semelhantes foram resolvidos. 5. Preocupe-se em resolver problemas, não em encontrar culpados. Soluções proativas de problemas. 1. Preveja problemas e os avalie antes de acontecerem. 2. Tome a iniciativa de compreender e obter o que você precisa para ser eficaz. 3. Resolva você mesmo caso os outros não estejam respondendo. Confie em si mesmo, não nos outros. Normas que criam consciência de emoções além das fronteiras. Compreensão organizacional. 1. Descubra as preocupações e necessidades dos outros na organização. 2. Pense em quem pode influenciar na capacidade da equipe de atingir suas metas. 3. Discuta a cultura e a política na organização. 4. Pergunte se as ações propostas na equipe são congruentes com a cultura e a política da organização. Construindo relações externas. 1. Crie oportunidades para trabalho em rede e interação. 2. Pergunte sobre as necessidades de outras equipes. 3. Dê apoio a outras equipes. 4. Convide outras pessoas para reuniões de equipe se elas tiverem participação no que você está fazendo. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!